retomando aqui. Então, o tributo, de acordo com a própria definição do CTN, é uma prestação pecuniária compulsória que vai ser cobrada em moeda ou em valor que possa ser expresso em moeda, que não constitui sanção de ato ilícito. Isso tem duas derivações desse conceito. Primeiro, o fato que gera a obrigação de pagar tributo é um fato lícito. Não é em razão de uma ilicitude. Da mesma forma, ninguém pode ser penalizado com um tributo ou com o aumento do tributo em razão de ilicitude, tá? Porque ele não pode ser tratado como uma sanção. Na verdade, ele é visto como uma fonte de receita. E a receita advinda de atos lícitos. Ah, professor, então quer dizer se eu obtiver receita em razão de um ato ilícito, eu não posso ser tributado? Aí é outra história. Quando nós vamos estudar imposto de renda, nós vamos ver que um dos princípios do imposto de renda é o princípio do non-olé, ou non-olé, como queira na pronúncia. E isso significa que, em outras palavras, o dinheiro não tem cheiro. Não importa qual a origem do recurso ou do patrimônio, sobre ele é devido o imposto, tá? Então, não pode-se querer abrir mão de um eventual pagamento de tributo justificando a ilicitude daquele ato. Não, tá? O que a gente tem que compreender é que o fato gerador do tributo é um ato lícito. É ter renda, é ter propriedade, é prestar serviço, é circular mercadoria, é transferir propriedade imobiliária, é transferir propriedade mobiliária, por exemplo, a venda de um bem, que vai incidir um imposto sobre circulação, e assim, para cada tipo de tributo diferente, dos mais de 80 variações que existem, é no seu fato gerador correspondente, que tem como pressuposto a prática de um ato ou celebração de um negócio jurídico lícito. Tá? Então, ele não tem como um fato gerador a prática de um ilícito, mas sim de um ato lícito. E esse tributo ele vai ser instituído por lei em razão de um princípio. Quem lembra qual é o princípio que diz que o tributo tem que ser instituído por lei? Quem recorda aí? Como é que se dá o nome desse princípio? Legalidade. Princípio da legalidade, Tomás, perfeitamente. Então, isso advém da própria Constituição, lá no artigo 5º, né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí, lá no artigo 150, vem dizer que o tributo será instituído por lei prévia. Tá? Então, o princípio da legalidade estrita, por assim dizer. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, que isso quer dizer que tem 3 efeitos dessa expressão aí. Primeiro, uma vez previsto na Constituição o poder de tributar atribuído ao ente federado, ele tem que exercer esse poder de tributar. Tá? Não pode se omitir, inclusive sob pena de o gestor responder de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Certo? Segundo, uma vez instituído o tributo, ele tem que cobrar. Tá? Terceiro, ele tem que cobrar nos limites do que estabelece a lei. Então, é uma atividade administrativa vinculada. Então, tem que exercer a competência com a instituição do tributo, e exercer a competência significa criar o tributo, que a competência foi atribuída lá pela Constituição. Uma vez criado o tributo, tem que cobrar esse tributo, não basta deixar lá para inglês ver, dizer, aqui foi instituído o IPTU, e o gestor não fizer nada para cobrar, tá? Que, inclusive, como eu já disse, isso tem repercussão na responsabilidade fiscal. E terceiro, ele tem que cobrar nos limites da lei, da estrita legalidade, certo? Então, esse conceito que Rubens Gomes de Souza trouxe no artigo 3º do CTN é um conceito que tem toda essa dimensão, certo? E aí é o que a gente traz, apresentando aqui novamente para vocês, nessa conceituação. Aí veja, a própria Constituição, relembrando que, a partir do artigo 145 ao 162, topificado um capítulo chamado de Sistema Tributário Nacional. Nesse Sistema Tributário Nacional está a atribuição de poder, o poder de tributar, então são as atribuições de competência para a União, estados, municípios e Distrito Federal,
que o Distrito Federal tem a competência dupla, pode cobrar tanto os tributos estaduais como os municipais, relembrando, e essa atribuição de poder, ela é delimitada a partir da destinação de cada poder tributar, quais são os tributos que são destinados à União, a estados e municípios, e também pelos chamados limites ao poder tributar. A Constituição estabelece uma série de limites ao poder tributar, o que o professor Ives Gandra chama de Código de Defesa do Contribuinte. Então, essa parte do sistema tributário nacional que está na Constituição é um verdadeiro Código de Defesa do Contribuinte. Então, existem regras de limitações para o exercício desse poder que foi atribuído ao Estado, e essas limitações estão encartadas aí a partir do artigo 145, na verdade. Lá no parágrafo 1º, ele fala, por exemplo, do princípio da capacidade contributiva. Então, o princípio da capacidade contributiva diz lá no artigo 145, sempre que possível, os impostos serão pessoais e graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Tá? Ou seja, de acordo com a capacidade que o sujeito tem de dispor recursos, é que vai ser cobrado o tributo. Se essa cobrança ele é além da capacidade econômica, nós entramos no limite que está lá também proibido do confisco. Porque se a tributação chega a um nível de tirar o mínimo existencial, ela vai ser confiscatória, que está proibido lá no inciso 5º do artigo 150. Então, tem esses dois princípios que estão correlacionados. O artigo 150, inciso 1º, fala do princípio da estrita legalidade, que nós já falamos há pouco, quando falamos sobre o conceito de tributo está no CTN. O inciso 2 trata do princípio da isonomia tributária, que também é um reflexo do que já está disciplinado lá na Constituição, no artigo 5º. Então, todos serão tratados de forma igual perante a lei, e aí, em matéria tributária, ele vai mais além, ele vai dizer que ninguém será cobrado tributo de forma diferenciada, nem em razão de ocupação de cargo, emprego, função, ou qualquer outra coisa. Tá? Então, o princípio da isonomia tributária, ele traz uma busca pela igualdade de direitos e obrigações em matéria tributária aqui. Então, ninguém terá um benefício tributário diferente de outro se estiver em situação econômica equivalente. Então, faz essa equivalência. E um dos, vamos dizer assim, dos preceitos que é utilizado para essa equivalência é a própria capacidade contributiva. Eu não sei se vocês lembram que eu citei para vocês, no semestre passado, que o município de Campina Grande, como outros municípios, estabeleciam uma isenção para quem fosse servidor público municipal. Então, essa isenção estabelecida na lei municipal dizia que, olha, se você for servidor público municipal, então estará isento do pagamento do IPTU. Foi o que o Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu e foi consolidado até o STF, e o STF já tinha manifestações acerca dessa norma em outros municípios. Que esse benefício fiscal, essa isenção, contrariava o princípio da isonomia. Por quê? Estava sendo concedido em isenção pelo simples fato de você ter uma função pública. Não era justo motivo para tratar esse sujeito de forma desigual dos demais contribuintes. Porque, ora, você pode ter um servidor público municipal com um rendimento aí de 5, 6, 10 salários mínimos, e por isso estaria isento do IPTU, enquanto outros, pelo fato de não ser servidor público municipal, teria que pagar IPTU, então seria uma injustiça, certo? Muito mais lógico seria se a legislação estabelecesse, aí possível, dissesse da seguinte forma, olha, as titulares de imóvel que tivessem uma renda per capita abaixo de um salário mínimo, até um salário mínimo, daquele grupo familiar, estaria isento do IPTU. Ok? Por quê? Porque aí respeitaria a capacidade contributiva, se compreenderia que um salário mínimo per capita, ou seja, por pessoa, daquela entidade familiar, não seria suficiente para se manter com o mínimo existencial e ainda contribuir com o IPTU. Tá? Então, isso seria possível.
certo? Mas o simples fato de ser servidor municipal não é um justo motivo para essa isenção. Por isso que foi julgado inconstitucional por afronta, que é o princípio da isonomia tributária. Capacidade contributiva, nós já falamos. E retroatividade, anterioridade e a noventena são três princípios aliados ao princípio da legalidade que formam o chamado sobre-princípio da não surpresa. Tá? Então, primeiro, eu tenho que ter uma lei estabelecendo a criação do tributo. Essa lei não pode incidir sobre os fatos anteriores à sua vigência, e aí entra o princípio da irretroatividade. A anterioridade estabelece que uma lei que institui o tributo ou aumenta esse tributo só terá efeito no exercício financeiro seguinte, então no ano fiscal seguinte, e aí o ano fiscal vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e ainda que, para evitar eventuais instituições ou majorações no apagar das luzes do ano, no fechar do ano, foi estabelecido pela Emenda Constitucional 42 de 2003 o chamado princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena. Ou seja, além de respeitar a mudança do exercício financeiro, a lei que institui novo tributo ou que aumenta esse tributo só vai surtir efeito 90 dias depois da sua publicação. Tá? Isso para evitar que o contribuinte seja surpreendido, por exemplo, uma lei publicada no dia 31 de dezembro, e aí, como a mudança do exercício financeiro acontece com a mudança do ano, já entrar em vigor no dia seguinte, que seria 1º de janeiro. Então, pela regra geral, só teria que aguardar 90 dias, mesmo já havendo a mudança do exercício financeiro. Vamos seguir. E aí temos o artigo, inciso 4º, perdão, eu falei agora há pouco que a proibição do confisco era o inciso 5º do artigo 150, que fala que veda que a União, Estados e municípios utilize tributo com o efeito de confisco. Tá? Então, a tributação não pode ser confiscatória. E aí, um parênteses nesse aspecto aqui. O STF entende que, nesse caso, a vedação do confisco se aplica aos impostos ou tributos individualmente considerados, em espécie, e não ao conjunto da tributação. Porque se nós formos considerar o conjunto da tributação, nós temos uma carga tributária, considerando o produto interno bruto, que beira aí a 40% do PIB. Então, só pela tributação em seu conjunto, teríamos uma tributação confiscatória. Mas, segundo a interpretação do STF, essa vedação ao confisco, ela é uma vedação que deve ser apreciada tributo por tributo, em tributo considerado individualmente, e não no seu conjunto. Alguns países adotam um preceito parecido, mas eles, meio que, vamos dizer assim, eles utilizam uma modelação da tributação, considerando a carga tributária como um todo. Isso acontece na Argentina, por exemplo, estabelece que a carga tributária não pode estabelecer um limite de 20% do PIB. E aí nós temos na Argentina uma carga tributária de aproximadamente 18%, certo? No Brasil, nós não temos esse preceito de limite em termos de carga global, e sim uma vedação do confisco considerado individualmente. Outro limite ao poder de tributar, que por alguns é tratado como um princípio, mas por a maioria da doutrina ele é tratado como uma regra de desoneração tributária, são as chamadas imunidades. Então, no artigo 150, no inciso 6º, ele traz algumas imunidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Constituição, ao instituir tributo, ela o fez, mas o fez de modo que, e aí eu vou relembrar uma figura que eu trouxe para vocês no semestre passado, ela fez criando um campo de incidência. Deixa eu localizar uma caneta aqui para fazer a ilustração. A Constituição instituiu um campo de incidência, só que esse campo de incidência, ele já nasceu faltando um pedaço. Esse retângulo aqui, ele representaria o campo
de incidência, fatos possíveis de serem tributados. Dentro desse campo de incidência, o legislador nomeou algumas situações para a cobrança do tributo: renda, propriedade, patrimônio como um todo, serviço, circulação de mercadoria. Então, estabeleceu aqui um campo de incidência. Então, o que está de fora desse campozinho aqui, desse desenho aqui que está aparecendo Pac-Man, os mais antigos vão lembrar, isso aqui que ficou de fora representa o campo de não incidência, em que não há regra tributante, nenhum tributo estabelecido sobre esses fatos que estão aqui fora desse campo. Só que o legislador, dentro desse campo de incidência, já destacou algumas situações que seriam, a princípio, tributáveis, mas que ele optou por deixar de fora da tributação. Esse campozinho destacado aqui, parecido com uma fatia de uma pizza que foi retirada, são as situações de imunidade. Então, é renda, patrimônio, serviço, que a princípio seriam tributáveis, mas o Constituinte decidiu por livrar ela de tributação. São consideradas as imunidades tributárias, ok? E aí temos a imunidade recíproca, em que a Constituição proíbe que União, Estados e municípios cobrem impostos uns dos outros. E aí um parênteses aqui sobre a expressão utilizada para a Constituição. O artigo 150, no inciso 6º, ele fala que não poderá se cobrar impostos. Então, as imunidades estabelecidas aqui no inciso 6º são com relação aos impostos. Que isso quer dizer que outros tributos poderão ser cobrados, como taxas, contribuições e assim por diante. Que a Constituição ele traz aqui uma desoneração apenas de impostos, ok? Sobre os templos de qualquer culto, partidos políticos, o patrimônio, renda e serviço, sobre a comercialização de livros, jornais, periódicos, fonogramas, videogramas, que foi incluído, inclusive, pela emenda constitucional 70, recente. Então, são imunidades, além de outras imunidades que estão espalhadas no texto constitucional. Vocês recordam bem que no semestre passado, nós fizemos uma pesquisa e identificamos cerca de 35 imunidades espalhadas no texto constitucional. Tá? Então, nós temos lá no artigo 5º, imunidade na cobrança de taxa. Nós temos lá no artigo 153, parágrafo 2º, imunidade do ITBI na aquisição de patrimônio para compor o ativo da empresa. Nós temos outras tantas imunidades espalhadas no texto constitucional, mas as principais destacadas são essas que estão aqui no inciso 6º. Outro princípio que parte da doutrina entende não como um princípio tributação, mas como uma técnica, porque ela é aplicada não genericamente para todos os tributos, mas apenas para alguns, que no caso a Constituição traz para o IPI, para o ICMS e aos chamados impostos da competência residual, que é a não cumulatividade. Então, a não cumulatividade, ou técnica, ou princípio, como queiram, ela estabelece que um tributo que seja plurifásico, e o que significa dizer um tributo ser plurifásico? Significa dizer que ele vai incidir nas várias etapas da cadeia produtiva. Então, se eu tenho uma cadeia produtiva que parte desde a indústria, ou melhor, desde a matéria-prima até o consumidor final, então eu tenho matéria-prima, indústria, o atacado distribuidor, varejo, até chegar ao consumidor final. Então, quando eu tenho essas várias etapas de circulação do bem e nelas a incidência do imposto, nós chamamos de impostos plurifásicos. Então, daqui para aqui incide ICMS, daqui para aqui incide ICMS, e assim sucessivamente. Então, ICMS é um imposto considerado como plurifásico, assim como é o IPI, assim como é o ISS e algumas contribuições, tá? O que é que a Constituição traz para o IPI e para o ICMS? Ele diz que o imposto cobrado em cada operação não deverá ser acumulado com o imposto cobrado na operação seguinte. Então, ele concede um crédito do imposto cobrado na operação anterior. E aí nós vamos ver isso detalhadamente quando formos estudar especificamente o IPI
e o ICMS relembrar essa conceituação. A lei ordinária traz essa regra para aplicar também ao PIS e à COFINS, como uma forma de reduzir o impacto desses tributos na cadeia produtiva e no preço final do produto, ok? E aí nós temos dois outros princípios que são decorrentes daquele princípio lá da isonomia tributária, que é a uniformidade da tributação, que está lá no artigo 151, inciso 1º, e a vedação em razão da procedência ou destino. Essa uniformidade da tributação, ela é direcionada à União, que proíbe a União tratar de forma desigual as diversas regiões do país. Tá? Então, a tributação federal tem que ser uniforme. Só que a Constituição ressalva a possibilidade de concessão de chamados benefícios fiscais para determinadas regiões que a política pública entenda como carente de incentivo. E aí temos um grande exemplo, um exemplo clássico, que é a Zona Franca de Manaus. Então, para favorecer o processo de industrialização daquela região do país, na região norte, a União, lá na Constituição em 88, estabeleceu uma Zona Franca com isenção dos diversos tributos, dos impostos federais, para viabilizar que empresas fossem instaladas naquele setor e desenvolvesse aquela economia local, em razão do seu isolamento geográfico e de infraestrutura. Então, essa isenção teve essa finalidade, ou seja, é um desenvolvimento, é uma isenção, um tratamento diferenciado para compensar uma desigualdade regional. Aí é uma exceção à regra permitida pela Constituição. E o que está estabelecido no artigo 152 é uma espécie de uniformidade da tributação destinada aos estados, tá? Então, ele veda a distinção em razão de procedência ou destino. Então, a Paraíba não pode tributar mais caro um tributo porque veio de estado A em detrimento ao estado B. Tá? Tem que tratar de forma uniforme, independente de qual seja o destino do tributo ou a procedência. Certo? Isso é uma regra constitucional que é decorrência do princípio da isonomia. Ok? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem interromper, fiquem à vontade para me interromper em qualquer momento. E aí eu trago aqui para vocês um quadrozinho que apresenta as exceções a alguns desses princípios. Tá? Então, todos os princípios que nós tratamos são princípios gerais, regras gerais, mas alguns desses admitem exceções, que no caso são o princípio da legalidade, da noventena e da anterioridade. Tá? Ou seja, a Constituição diz que nenhum tributo, regra geral, poderá ser instituído sem lei. Então, para essa regra não há exceção, certo? Todos os tributos deverão necessariamente ser instituídos por lei. Porém, estabelece uma ressalva dizendo que, para alguns, em razão da sua função, que é o que a gente chama de função extrafiscal, função interventiva, ele poderá ser aumentado por ato infralegal, ou seja, por ato do Poder Executivo. Então, a partir do que está estabelecido na lei, o Poder Executivo poderá aumentar esses tributos, certo? Nos limites que a lei fixar. Quais são esses tributos? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI e o IOF. Tá? São os impostos que estão passíveis de aumento por ato do Poder Executivo, ou seja, por norma infralegal. E aí, seguindo a mesma lógica da extrafiscalidade, a Constituição vai mais além. Diz, olha, em razão de sua peculiaridade, pela necessidade de emergência, muitas das vezes, da sua criação, outros tributos não devem também respeitar nem a anterioridade. Ou seja, não precisa aguardar nem a mudança do exercício financeiro para que essa nova carga ou esse novo tributo seja, digamos assim, instituído ou cobrado. Tá? Quais são esses? Além desses 4 que nós falamos, imposto de importação, IOF, exportação, IOF e IPI, temos o empréstimo, imposto extraordinário de guerra, perdão, e o empréstimo compulsório. Tá? Então, esses 5 tributos, ou melhor, 6 tributos,
eles são instituídos e a cobrança não precisa aguardar a mudança do exercício financeiro, certo? A emenda constitucional 42 de 2003, quando criou o chamado princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal, ela também deixou de fora alguns tributos dessa regra nonagesimal. Quais foram eles? Foi o imposto de importação, exportação e IOF, imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório, e aí a gente compreende por quê. Porque importação e exportação são tributos que incidem sobre o comércio exterior, e aí a dinâmica do comércio exterior precisa ter instrumento de intervenção que seja rápido para ser eficaz. Por isso que não se aplica nem a anterioridade nem a noventena. O IOF, que é um imposto com função interventiva no mercado financeiro, que também, em razão da sua dinâmica, necessita de um instrumento de intervenção ágil para, assim, ser eficaz. Tá? Para o imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, a própria natureza desses tributos, ele traz como necessidade um caráter de imediatidade, imediatidão, vamos dizer assim, não sei nem se existe essa palavra, mas que sejam ágeis. Então, o imposto extraordinário de guerra, ele é instituído em razão de uma guerra externa ou de uma guerra iminente. Então, se é para fazer frente às necessidades financeiras para bancar a guerra, então não dá para aguardar a mudança do exercício financeiro ou o transcurso em 90 dias para gerar esse recurso. Por isso tem que ser um tributo rápido, imediato, para ser eficaz. E o empréstimo compulsório, de acordo com o artigo 148, ele é instituído em razão de duas situações. Na iminência de guerra externa, mesmo caso do imposto extraordinário de guerra, ou para a realização de obras urgentes de grande e relevante interesse nacional. Tá? Razão de calamidade pública também. Tratei, algumas semanas atrás, numa live que foi promovido pelo Congresso Paraibano de Direito Tributário, sobre a possibilidade de instituição de empréstimo compulsório em razão da calamidade pública que foi, digamos assim, que foi estabelecida por conta da pandemia da Covid-19. Até recomendo, eu vou mandar para vocês depois o link dessa live, que é interessante, porque tem uma análise bem pormenorizada sobre a instituição desse tributo, no empréstimo. E aí há a possibilidade em razão da calamidade pública. Então, se há uma necessidade de uma criação de uma receita por conta de uma calamidade pública, não se justifica ter que aguardar a mudança do exercício financeiro para passar a ser cobrado esse tributo. Por isso que esses 5 tributos que estão aqui na conjunção desses 2 ciclos ou desses 2 conjuntos, eles são chamados impostos ou tributos de aplicação imediata, tá? Que é imposto de importação, exportação, IOF, imposto extraordinário de guerra e o empréstimo compulsório, certo? Há ainda outro caso da CID Combustíveis. CID Combustíveis também se aplica aqui para o caso de instituição majoração de forma imediata, que faltou nesse quadrozinho. E além desses impostos, nós temos o imposto de renda, o IPVA e o IPTU com relação à base de cálculo. O que é que a Constituição diz? Ele diz o seguinte, olha, o imposto de renda para ser criado tem que ser criado por lei. Para ser aumentado, tem que ser aumentado por lei. O aumento só vale no exercício financeiro seguinte, mas não precisa aguardar os 90 dias. Tá? A modificação da base de cálculo do IPVA e do IPTU, que qual é a base de cálculo desses 2 tributos? É o valor da propriedade. Então, anualmente, os estados publicam a tabela com a base de cálculo, ou seja, a avaliação dos veículos automotores para a cobrança do IPVA, que vai ser, vamos dizer assim, lançado no exercício financeiro seguinte. Então, para o IPVA 2020, o governo do estado teve que emitir um documento modificando a avaliação dos veículos automotores para fins de cobrança do IPVA. Em 2019 teve que ser publicada essa norma para cobrar o IPVA 2020, tá? Porque há necessidade da mudança do exercício financeiro. Porém, essa norma poderia ser publicada até o dia 31 de dezembro, que já vale no IPVA a ser pago em janeiro, por exemplo. Da mesma forma para o IPTU. Então, se os municípios quiserem
Aumentar o IPTU, de que forma? Fazendo uma reavaliação dos imóveis, mudando o que chama de uma planta genérica de valores, fazendo uma reavaliação dos imóveis, basta eles publicarem uma norma, alterando a base de cálculo, ou seja, reavaliando esses imóveis, até 31 de dezembro, que já podem cobrar no IPTU a ser pago a partir de 1º de janeiro, porque esses dois tributos estão de fora do chamado princípio da anterioridade nonagesimal ou noventena, certo? Isso aí é a lógica. E nós vamos retomar detalhadamente essas questões quando estivermos estudando especificamente esses tributos aí. Então, esse quadro mostra as exceções. E eu chamo a atenção para um tributo que fica aqui numa situação bem peculiar, que é o IPI. O IPI, ele não se sujeita a um princípio da anterioridade geral, mas ele obedece à regra da noventena. O legislador constituinte derivado, ao estabelecer a regra da anterioridade nonagesimal, ele entendeu que o IPI deveria sim aguardar pelo menos os 90 dias para a cobrança do aumento que eventualmente houver sido estabelecido pela norma. Por quê? Porque o mercado compreende que o processo industrial ele leva aí 90 dias a partir dos seus pedidos, a partir da suas demandas de mercado, e aí o mercado precisaria de um tempo para poder absorver esse eventual aumento. Por isso que o IPI ele vale no mesmo exercício financeiro o aumento, mas tem que aguardar pelo menos 90 dias. Isso é uma peculiaridade em relação a outros tributos, tá? E aí nós chegamos a o que alguns doutrinadores chamam de Constituição como um feixe de competência, né? Então, a Constituição, ela vai, a partir do artigo 153, distribuir as competências tributárias. As competências tributárias para a União, competências tributárias para estados e municípios, tá? Apesar de que lá no artigo 145, no 148 e 149A, também existem competências tributárias atribuídas, certo? Então, nós temos os impostos federais, os impostos estaduais e os impostos municipais. Os impostos federais estabelecidos no artigo 153, os impostos estaduais no artigo 155 e os impostos municipais no artigo 156 da Constituição. Temos lá o artigo 148 estabelecendo empréstimo compulsório como um tributo federal. Temos o 154 estabelecendo imposto extraordinário de guerra e imposto à competência residual também como tributo federal. Temos o artigo 149 estabelecendo algumas contribuições sociais e também o 195 estabelecendo outras contribuições para a Seguridade Social de competência mista. União, Estados e municípios podendo, assim, cobrar isso para a Seguridade Social. Temos a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, que está lá no artigo 149. Então, essa é a distribuição de competência que é feita pela nossa Constituição Federal, tá? Que nós vamos estudar dela. Agora, antes de entender como é cada exercício da competência, é importante a gente lembrar alguns conceitos. Primeiro, Constituição apenas atribui competências. E atribuir competências significa estabelecer a possibilidade de instituição do tributo. Certo? Esse estabelecimento de possibilidade significa atribuir poder de tributar. Esse poder de tributar, em razão do princípio da legalidade, vai ser exercido através de lei. E aí, como vimos há pouco, lei em sentido estrito, ou lei ordinária, ou lei complementar, quando a Constituição assim exigir, que é o que acontece com o empréstimo compulsório, e assim é que acontece com o imposto sobre grandes fortunas, que exige especificamente lei complementar para a instituição desses tributos, tá? Então, a Constituição estabelece a possibilidade de instituição. A lei que cria o tributo, ela é a instituidora do que se chama de hipótese de incidência. Ou seja, a lei, primeiro, estabelece o que se chama de hipótese. Ou seja, traz uma regra em abstrato,
uma atribuição, uma possibilidade de ser cobrado um determinado tributo. Então, está ali possível, está ali instituída a hipótese. Esse tributo só vai ser devido se aquilo que é meramente em abstrato se concretizar. Ou seja, o que era uma hipótese se transformar num fato, que é o que nós vamos chamar de fato gerador, ou, como chamam alguns, de fato imponível. É um fato sobre o qual se impõe a obrigação de pagar tributo. Então, o que era hipotético se concretizou. O que era hipótese virou fato. Fato gerador de quê? Gerador da obrigação de pagar tributo, ou seja, a obrigação tributária, certo? Então, nós temos, pensando numa linha do tempo, numa timeline, primeiramente, a hipótese estabelecida pela lei, que uma vez concretizada é chamada de fato gerador, e esse fato gerador faz nascer a obrigação tributária. Então, só existe a obrigação tributária se houver fato gerador. Só existe fato gerador se existir hipótese de incidência. Tá? Então, pensando assim, não há como existir uma obrigação tributária de pagar um imposto sobre grandes fortunas. Por quê? Porque não existe nem a hipótese de incidência ainda. Existe só a atribuição de competência lá no artigo 153, inciso 7, dizendo que a União poderá instituir imposto sobre grandes fortunas, mas não existe ainda a lei, seria uma lei complementar, instituindo essa hipótese, certo? Uma vez instituída essa hipótese, só vai existir a obrigação de pagar tributo se aquela hipótese se concretizar no mundo real. Acontecer um fato. Ou seja, eu monto uma empresa de prestação de serviço. Está lá constituída, tal, tal e tal. Então, eu sou potencialmente contribuinte do imposto sobre o serviço, como de outros tributos, como imposto sobre a renda, contribuições sociais, enfim, em razão da minha atividade econômica. Enquanto eu não exercer a atividade econômica, enquanto eu efetivamente não prestar serviço, eu não pratiquei o fato, que seria gerador de uma obrigação. No momento em que eu praticar aquele fato, ou seja, prestar serviço, eu estarei praticando um fato jurídico que vai ser, de acordo com a lei, gerador da obrigação de pagar tributo. Ao ter prestado esse serviço, ao ter circulado a mercadoria, tá? Ao ter adquirido uma renda, ao ter adquirido uma propriedade, eu vou estar praticando o fato gerador de determinado tributo, de acordo com o que estabeleça a lei específica. Então, necessariamente, nós temos que seguir essa linha do tempo aqui, vamos chamar assim dessa timeline, ok? Então, a partir dos detalhes da hipótese, nós vamos ver quem são os sujeitos dessa relação jurídica estabelecida, que vai ser estabelecida a partir do fato gerador. Então, vai surgir o sujeito ativo, que é o titular do direito sobre essa hipótese de incidência, que no caso é o Estado, e o sujeito passivo. Esse sujeito passivo, o artigo 121 do CTN diz que pode ser tanto contribuinte como responsável tributário. Contribuinte como sendo aquele que pratica o fato gerador. Responsável tributário é aquele que não praticou o fato gerador, mas que tem alguma vinculação com o fato gerador, e em razão disso a lei expressamente atribui a ele a obrigação para pagar aquele tributo. Tá? Então, pensando no caso aqui, eu tenho um vínculo com a instituição, e em razão desse vínculo, em razão de emprego, eu recebo uma renda. Então, por receber uma renda, eu serei contribuinte do imposto de renda. Tá? Só que a legislação estabelece que quem vai pagar esse tributo não vai ser eu como contribuinte, mesmo tendo sido eu que pratiquei o fato gerador. Por questões de estratégia e de facilidade na arrecadação, estabelece que a fonte pagadora, no caso o empregador, vai ser responsável por descontar da minha remuneração o valor do imposto de renda devido por mim e recolher para os cofres públicos federais. Tá? Então, ele é atribuído à condição de responsável tributário, certo? Então, vai ser atribuído, está lá no artigo 128 do CTN, atribuição de responsabilidade tributária nesse aspecto, que seria uma responsabilidade por substituição, tá? Existem
vamos dizer assim, 4 espécies de responsabilidade tributária estabelecidas lá no Código Tributário Nacional. Tem a responsabilidade de sucessores, de terceiros e por infração. A responsabilidade de terceiros ela é estabelecida por substituição tributária, que pode ser a substituição para trás ou para frente. Depois a gente pode retomar esses conceitos para a gente compreender, mas em linhas gerais, se nós pensarmos numa cadeia produtiva, seria a situação em que o imposto devido por esse sujeito não vai ser pago por ele, mas vai ser pago por quem estiver na frente dele na cadeia produtiva. Então, esse cara vai funcionar como substituto tributário e esse aqui substituído, certo? Ou de modo contrário, quando o imposto devido por esse sujeito aqui vai ser pago de forma antecipada por esse sujeito aqui, certo? Que também é um caso de substituição tributária. Então, quem está atrás na cadeia produtiva paga por um fato gerador presumido, porque compreende que a indústria, quando vende para o atacado, ele vende para fins de revenda. Então, em razão dessa presunção de que vai haver o fato gerador, é cobrado de forma antecipada esse tributo aqui. Está lá disciplinado no artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. E aí tem as hipóteses de responsabilidade por sucessores, como no caso de sucessão empresarial, sucessão causa-mortes, sucessão em razão do negócio jurídico, aquisição do estabelecimento empresarial, aquisição de fundo de comércio, na aquisição de patrimônios, os impostos devidos em razão da propriedade são transferidos para o adquirente, e tem as várias hipóteses que estão ali disciplinadas para os sucessores tributários do artigo 129 até o 131. O artigo 134 e 135 traz as hipóteses de responsabilidade de terceiros, que são aquelas em que os sócios ou administradores serão atribuídos responsabilidade pelo pagamento de tributo devido pela empresa, em razões de circunstâncias que os dois artigos estabelecem. No artigo 134, trazendo como responsabilidade pessoal, e no 135, trazendo como responsabilidade solidária. Peraí, deixa eu só verificar aqui se eu não confundi essa diferença. Vamos lá, 134. Contrário, perdão. O artigo 134 diz que, na impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação tributária pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem e pelas omissões que forem responsáveis. E aí traz a relação, pais e tutores e curadores pelos bens dos seus filhos ou tutelados, curatelados, administradores bem terceiros, inventariantes, administrador judicial da massa falida, tabelião, etc. Então, o artigo 134 traz um caso de responsabilidade solidária. O 135, ele vai trazer o caso de responsabilidade pessoal do agente, que aí seria o que equivaleria ao que o artigo 150, artigo 50, perdão, do Código Civil, chama de desconsideração da personalidade jurídica. Tá? É um instituto semelhante ao da desconsideração da personalidade jurídica, mas não é a desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário. Tá? Alguns autores que entendem que essa disposição seria uma espécie de desconsideração no direito tributário, mas a doutrina balizada, da qual eu acompanho, entende que o artigo 135 ele está atribuindo a responsabilidade de terceiro, com as suas peculiaridades e regras próprias, que não são aquelas que estão lá estabelecidas no artigo 50 do Código Civil, que trata da responsabilidade, da desconsideração da personalidade jurídica, ok? Então, são as duas hipóteses. E aí, o 137 vai tratar da chamada responsabilidade por infração. Em razão da infração cometida, será atribuída uma penalidade. E o 138 vem dizer o seguinte, olha, se o sujeito, tendo cometido uma infração tributária, sobre ele vai incorrer uma penalidade. Porém, se antes de qualquer ato da autoridade administrativa, no sentido de constituir aquele crédito, e cobrar, fiscalizar, identificar, o sujeito espontaneamente comparecer à autoridade fiscal, confessar a prática do fato gerador e a prática da infração,
E pagar o tributo devido vai ser afastar da penalidade. Então, ele vai pagar apenas o tributo com as suas atualizações, que seriam multa de mora. Não será devida a eventual multa, as eventuais multas por infração, certo? Então, é o efeito que se chama no artigo 138, os efeitos da denúncia espontânea, tá? Que está assim disciplinado, certo? E aí, nós vamos adentrar no que se chama de crédito tributário, que é o assunto que nós vamos iniciar nesse semestre, mas que nós vamos deixar para a aula seguinte, que eu quero ouvi-los, vocês tirando as dúvidas acerca desse conteúdo de hoje, que eu trouxe essa tempestade de informação, não sei se deu para vocês acompanharem, mas eu quero vocês falando agora e deixo aberto, que vocês deixem abertos os microfones para tirar suas dúvidas, relembrar alguns conceitos, ou eventualmente pedir que eu explique alguma coisa que não ficou compreendido. Estou aqui à disposição para responder essas perguntas. Um de cada vez. Professor, eu queria que você explicasse novamente, aliás, essas